Conta essa história aí, brother. Minas Embaçadas, Hipátia de Alexandria. Vamos lá. Hipátia de Alexandria. Não faço ideia. Não faz ideia. Não faço. Realmente, Alexandria é underground. Underground, isso aí. É underground. É o nosso querido quadro aqui que os ouvintes adoram, que é o Minas Embaçadas, né? Pra quem não sabe, a gente seleciona algumas minas embaçadas na história. Mina que tira onda pra caramba. Tem várias, já tem uns 3 ou 4 episódios já, esse aqui é mais um, que conta a história dessa mina que pouca gente conhece. E a nossa querida Hipátia de Alexandria. Alexandria, você já ouviu falar com certeza. Ela é uma mina que fala bastante sobre... como é que eu posso explicar? Ciências. É a mina científica, vamos começar daí. Mas Alexandria faz tempo, né? Faz tempo. Faz quanto tempo, mais ou menos? 2000. 2 anos? Por aí. Tá. Em torno disso. Foi na sequência, foi junto com Jesus. Um pouquinho depois. Mas bem pouquinho. É, por isso que faz 2 anos. Na verdade, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho menos de 2000. Mas enfim, isso não importa. Aqui a gente é ruim de matemática aqui nesse podcast. Alexandre Níquel, antes de eu falar com você sobre essas coisas especificamente, eu quero saber que se você, esse homem, essa mente, tivesse que trabalhar com uma área científica, assim, ó, uma ciência, história, filosofia, geografia, matemática, astronomia, qual Vai dizer delas... outras possibilidades aí. Tá bom. Linguística, astronomia, Astronomia eu não acredito. filosofia, Filosofia pra vagabundo. história... Vai chegar a todos os campos do conhecimento. Todo mundo, biologia, medicina... Eu estudaria ficção científica. Pra construir nave. Pra construir... Construção de naves, né? Entendi. O estudo da construção de naves. A ficção científica. Eu acho que eu seria um científico ficcional. Eu seria um científico ficcional. Sério. Eu acho bem mais legal. Não, nego, mas você não tem nenhuma área do conhecimento que você fala, pô, maneiraço. Que tipo, que esteja no seu algoritmo. Tipo assim, aparece uns lances de história pra você, provavelmente. Acho legal a história. Aparece uns lances de filosofia, de... Vagabundo. Tu tem livro de filosofia na sua casa, cara? Larga esse otário. Pergunta se eu li. Tenho só pra impressionar as gurias. Não leu os Biblioteca estourada. Né? Só pra ficar no fundo. O meu sonho é dar depoimento da Globo News quando for cancelado. Vai estar os livros atrás. Entendi, é verdade. O que mais? Não sei, cara. Psicologia. Jardinagem. Botânica, biologia. Eu sei um que eu gosto. Dinossauros, paleontologia. Irado. Com certeza é muito maneiro. Muito Mas divertido. é foda também, né? Já perdeu? Já perdeu ela? Porque é foda. Beleza, demora. O Jurassic Park, o último, tá demorando pra sair. Tem isso que é foda. E não tem nada, né, cara? Tipo, tu não vai ver os dinossauros. Não. Por mais que tu curta, o bagulho estuda, te aprofunda, tu não vai ver. Mas tu vai saber como é que ele era. Tu vai saber como é que ele é. Cada vez tu mais. acha que sabe. Sim, mas assim como tu acha que qualquer coisa que tu estudou no passado, pô. Não sei se eu concordo. Nenhuma, então? Não seria não nasceu paciência. Eu seria ou um dinossauro ou seria um científico ficcional. Científico ficcional me quebra muito. Seria o quê, cara? Como assim seria, cara? Não, mas se fosse pra ser de verdade, se fosse pra ser valendo, se tivesse que estudar e não só roteirinho de Wikipédia, se tivesse que dar uma estudada. E você? Não, ficou claro? Não estou desrespeitando. O professor é uma profissão sagrada. Professor, profissão. E você, o que seria? 2 anos. Faz 2 anos, né, que a gente se conhece. Tu fica tentando me ensinar as coisas de história. E o que você é no negócio de ciência? Não, animal, ouve. Se não fosse história, isso está implícito, né? Está? Claro, animal. Tava assim, pô, lógico 2 que tava. anos de podcast de história. Cara, olha só, eu acho que se eu pudesse... Se eu decidir um dia ir pra outra carreira que não seja a ciência e história, tá bom, Níquel? Eu acho que eu estou dividido em outras 2 que eu adoro,
que é filosofia e psicologia. Pô, aí é boa. Psicologia é um lance que dá pra... Mas também acho muito, assim como os Fez dinossauros. psicologia uma época. Fiz um pouco. Mas acho, assim como os dinossauros, eu acho que tá muito no início do estudo. Você, Alexandre Níquel. É uma ciência muito... É um bebezinho. A psicologia é um negócio muito recente, entendeu? É um bebezinho. De fato, é. Então, mandei bem. E são estudos bebês, que eu chamo, né? Tu tá muito maluco, É que eu voltei no almoço e te falei que eu fico confuso. Eu fico confuso quando eu volto ao almoço. Mas eu vou trazer você aqui, Alexandre. Só aqui, volto às 4. Olha só, não, a gente já volta aqui, ó. Presta atenção, ó, igual criança. É a segunda vez que eu te trato igual criança, ó. Presta atenção, por isso que eu falo alto. Antes de ontem, a gente tava gravando e o Vitor jogou uma garrafa na minha mão. Pra você parar de encher o saco. E ela fez um barulhinho e eu fiquei entretido. Moleque, mas não é pior, você caiu real nela. A garrafa. A garrafa. É, tipo, igual criança chorando. Olha ali, o bebê ali. Tá, mas foca, Vitor, um pouquinho. Por favor, Alexandre Nick, presta minha atenção. O que tem essa mina aí? Quem ela fez? Essa mina, Alexandre Nick, diferentemente do que muita gente acha, né? Você sabe que o pensamento médio é dessa separação de mulheres e ciências mais exatas, né? Pensamento médio. A gente sabe que o nosso país, e o mundo como a gente vive hoje, ele tem uma participação de mulheres na ciência pra caramba, mas a gente meio que vê que o imaginário coletivo é que isso não exista tanto, né? Quero até, inclusive, mandar um abraço pra Camila, do Astronomia em Meia Hora, que tá aí fazendo, justamente provando isso, né? Mas em números absolutos, não tenho dados. Eu não tenho assim. dados. Talvez, né? Talvez tenha números absolutos, mas eu não sei, cara, porque é surpreendente como a gente tem impressões erradas de dados às vezes, esse tipo de dados, sabe? Então, às vezes não. Às vezes, astronomia, área de computação, tem muito mais mulheres. Não. Como assim, não? Não tem. Pouquíssimas mulheres na tecnologia. Eu não sei. É um grande problema. Tecnologia? As empresas tentam recrutar, querem trazer, né? Cada vez mais mina, porque é um problema. É um bagulho muito machista. Clube do Bolinha, né? Existe, inclusive, eu precisava lembrar do nome, mas existe um termo que se chama, sei lá, regra de Robert. Assim, sei lá, que a empresa tem que ter o mesmo número de mulheres do que tem de cara chamado Robert. Assim, porque é tão raro assim. Caramba! Não é esse nome, Robert, mas é um nome assim. Mas se pai é Robert, que é um bom nome. Tipo assim, é uma parada que tem, infelizmente, não tem tantas ainda, né? Porque é um ambiente filha da puta pra trabalhar também pra mim, né? Demais, cara. Eu que gosto de joguinho, né? Eu que gosto de mulheres. Achei que ia ser um cara muito nojento. Eu que gosto, um grande apreciador, um fã das mulheres. Não, cara. Não gosto de mulher, né? Tu acha que elas não têm direitos, não, Nick, não, direitos iguais? Tá bom, Nick, tá bom. Eu acho que o lugar da mulher ela quer. E sabe qual lugar que uma mulher queria estar agora? Mandando tu calar a boca. Nick? Misógino. Misógino. Misógino é bom. É misógino. Também. Tu é os dois, velho. Tá bom, Alexandre. Obrigado por essa aula, né? Eu acho que o ouvinte, ele até teve que tirar o fone, porque o barulho do tabu quebrando foi muito alto. Mas eu quero voltar aqui pra contar a história, Alexandre, que é por isso que a gente tá aqui, não sei se você lembra. Que é o seguinte, quero falar com você sobre uma moça que é considerada por muitos a primeira matemática, a primeira mulher a trabalhar com a matemática. Também tinham outros... O que você riu, cara? Não, nada, fala. Fala, meu. Tá bom. Primeira mulher matemática. Fala. Tá bom. Porque essa foi a frase menos engraçada que eu já disse. Eu acho engraçado tu fala que ela foi a primeira matemática. Eu acho engraçado. Fala. Ela foi a primeira matemática. Ela foi a primeira matemática. Ninguém vai nos escutar assim. Tá bom. Nos sigam. Comentem no episódio. Ela foi a primeira matemática e considerada, e ela foi uma das primeiras que nós conhecemos, também considerada filósofa. Pô, pegou os dois cargos aí. Pois é, porque uma coisa que vai ser interessante, que vai conversar bastante sobre isso nesse episódio, é que filosofia, matemática, astronomia, história, essas áreas do conhecimento, elas são compartimentalizadas hoje em dia, né, essas áreas científicas, do que eram antigamente. Né? O que é bom até por um lado. Separar pra você analisar individualmente o bagulho, né? Tem o seu valor. O problema é que será tudo junto. Os filósofos são os grandes matemáticos, né? O que você riu disso, nada, cara? Meu. Qual é o seu senso? Tu tá com Qual é o teu senso de humor, cara? Ouvinte, tu tá acompanhando ao vivo. Tá. Ao vivo não, no vídeo.
A culpa não é minha. Não, pô. Eu falo, Ouvinte. os filósofos são os primeiros de Eu matemática. não fiz nada, meu. Então tô Eu não fiz nada, eu só tô aqui, meu. Tá bom, tô Alexandre. aqui. Tá bom. Fala, mano. E aí, né? É isso porque a ciência antigamente era uma coisa mais... Tá, agora acho Por graça. que tu tá indo, Ah, cara? não, aqui agora, desculpa, eu vou voltar. Não tô entendendo o que tu tá indo, cara. Fala. Tá bom. E é isso, tá? Não vou nem estender nesse tópico, porque aparentemente são sensos de humor confusos demais. E a ciência, ela sendo mais dividida, por um lado, você tem uma vantagem. Uhum. Que você consegue focar nos bagulho, né? Tipo assim, pô, né? Por exemplo, você tem um especialista em história moderna, enfim, na França. Vai nichando, pá. Vai nichando e aí você tem um brother, uma mina que foca aquilo, tu consegue às vezes aprender coisa ali que pessoas que estão estudando isso e estudando o teorema de Pitágoras, não pegue. Coisas distantes, não é normal. E aí compartimentalizar tem a sua vantagem. Mas daí, por outro lado, Por outro lado, pede os da 20, né? Aí você puxou um perde os da 20. Aí gostei. Aí Pegou gostei. a ref. Peguei perde os da 20. Que é uns multifacetados que sabem um pouco de tudo. No caso da 20, bastante de tudo. Zé Roberto também. Zé Roberto. Jogava em todas. O cara que é bom. polivalente. Isso Polivalente, sim. O cara que tá em todas as áreas, sabendo bem, assim. Você perde essa galera. E também há uma impressão errônea, olha a palavra aí, inteligente, de que as coisas são separadas, tá ligado? É muito comum você entrar numa sala de aula hoje, de escola, né? Ensino médio, fundamental, e as crianças já se dividirem. Sou de humanas, sou de exatas. Tá ligado? E às vezes, assim, por motivos que obviamente não é. Tipo, professor de matemática é bom, de história é ruim. E aí a criança que tira nota boa em matemática fala, eu sou de exatas. E o problema é que quanto mais cedo as crianças estão batendo martelo nesses bagulho, mais cedo elas estão concretizando uma impressão, tá ligado? E eu conheço vários alunos que batiam isso na cabeça, eu sou de humanos, eu sou de humanos, eu sou de exatos, sou de exatas, sendo que, pô, claramente a pessoa nem foi tão exposta pra cada uma das duas possibilidades o suficiente pra poder entender um bagulho desse. E pode ter um pouquinho mais dos dois, né? Ué? E pode ter um pouquinho dos dois. Pode ter, não tem problema. É porque a gente tem essa... A gente não... O ser humano, em geral. Mas existe uma cultura do lance meio tribal, né? De você saber, eu gosto disso, eu sou desse grupo, disso, tá ligado? Eu uso esse tênis. Eu uso esse tipo de tênis, eu ouço esse tipo de música, então eu sou desse grupo. E aí tu tem que comprar todo o pacote. Exato. E é aí que mora o perigo. Exatamente, porque, né, a impressão o que a pessoa sente ao comprar todo o pacote é que ela está protegida, ela tem validação. Acho que validação é o mais importante. Quando a pessoa fala, eu sou de humanas, por exemplo, né? E aí, quando ela é de humanas, ela age como alguém de humanas, porque ela é de humanas, ela tem uma validação social, a impressão que ela tem, uma validação social pra ela estar fazendo algo certo. É tipo, ela tá imaginando a mamãe fazendo assim pra ela, tá ligado? Vai lá! E isso emburrece, né? Você é burro. Não tem outra palavra. A burrice... Concordo. É isso? Não, concordo. Você só concorda. Concordo. Tá? Não tem... Não tem nenhum comentário. Tá bom. Não tem nada a acrescentar. Acho que já falou tudo. Tá bom. Aí, bem, Alexandre Níquel. Fado sensato. Exato. Eu fui fado sensato agora, mas eu quero trazer pra você uma outra fada sensata, que é a Hipátia de Alexandria, essa moça que, bem, dispensa comentários. A nossa queridinha. Primeiro, você sabe onde fica Alexandria? Egypt. Ah, sim. É do Egito, lembrou? Lembrei. Tá bom. Não, a biblioteca não era lá, né? Biblioteca de Alexandria. Júlio César tocou fogo e tal. Pô, perdeu vários livros, né? Vários. Mas era vários, cara. Tipo, não tem um número... A gente não sabe. Tu não número sabe. exato. Quantos que era então, Nica? Isso aqui de lista. Mas deu algum número aproximado? Centenas de milhares. E tinha todo Tem conhecimento. gente que fala até de milhão. De pergaminhos e livros. Puta, na época que não tinha cópia, né? Não, o Drive não tava funcionando naquela época. Que merda. E a galera... Tem um monte de livro ruim também, na real, né? Lógico, até hoje tem, pô. Não. Com certeza tinha vários horríveis. Mas, Alexandre Nick, você tem... Que eu acho que é o lance que eu sempre comento aqui no Chapéu Brother, que você tem uma possibilidade naquela época de pegar culturas que não tinham contato com outras.
Nessa... Sim, Como assim? Século 3 a.C. Tu tinha possibilidade através dos livros, tá dizendo? Porque você, pegava um livro de um escritor sul-africano. Uhum. Pô, tu pode ter certeza, cara, que se tu ler um livro de um sul-africano hoje, tu não vai tá pegando uma parada muito diferente quanto você pegaria 2000 anos atrás. Entendeu? Você entendeu ou não? Não. Hoje, você tem um brother sul-africano escrevendo um livro. Tá. Hoje. Beleza? Tá. Ele tá aqui. O livro, ele é diferente, porque é outro brother, outro momento, outra pessoa, 2 outro mil lugar. anos depois. 2000 anos atrás, seria 1000 vezes mais diferente. Tá, concordo. Você entendeu? Entendeu? Uhum. Por quê? Porque a globalização não existia, né? Enfim, isso daria... Vivíamos em ilhas, né? Nick, é isso mesmo. Foi engraçado você falando isso. E aí é isso mesmo. Mas a gente era mais isolado culturalmente. E isso nos trazia sem preciosismo, né? Que eu acho que também é um lugar exagero. Mas trazia perspectivas culturais únicas que a gente se perdeu por conta da massificação cultural que existiu. E a gente perde essa parada. E por isso, né, mano? O que a gente perdeu em Alexandria é incalculável, sabe? Tá, e ela? Ela morava lá perto da livraria. E aí? Essa nossa queridinha, Hipácia, ela era filha nasceu em 351, after Jesus Christ has been born. Uhum. E ela era filha do nosso querido Theon de Alexandria, um grande professor de filosofia. Tá ligado? O professorzão da galera, o cara era inteligente, geral, gostava muito dele, ele tinha uma filha. E aí, meu amigo, você não tá entendendo. A galera se amarrava na dele e ela... A gente sabe pouca coisa da mãe, sabe as coisas do pai, que o pai escrevia bastante, né, professor? E, cara, o pai e ela tinham uma relação, tipo assim, BFFs, assim. Claramente o pai adorava a filha adorava o pai, eles tinham uma relação muito próxima. E ela, obviamente, seguiu muito o caminho do pai. Deu guria boa. Deu uma guria ótima, guria estudiosa pra caramba. Uhum. E o pai super estimulava esse tipo de pensamento. Super estimulava esse tipo de pensamento crítico. Ela acompanhava as aulas, tá ligado? Criancinha nova. E, não tem como eu não pensar nesse capital cultural, né? Que a gente chama. Que é o poder de uma criança que cresce num ambiente onde cultura e inteligência, racionalidade e leitura é estimulável. Uhum. Não tem como, não tem. É tipo... De longe, uma criança pobre com uma família que estimula esse tipo de pensamento crítico e racional, essa criança ela tem muito mais chance do que uma criança rica que a família não estimula. Uhum. Tá ligado? Dá pra compensar. Depende de quão rica também. Às vezes não tem nem como acabar o dinheiro da vida. Não, aquela criança do Elon Musk lá, o 509E, lá, o 8864. A criança que é um código de Pix. É verdade, é o QR Code lá. A criança, a família QR, né? E... Não, ela... Não, ali não. Tem que fazer. Mas... Tá, mas eu quero saber o que essa mina fez até agora. Ser filho de pai inteligente. Calma, que meu pai também é inteligente. A gente tá conversando. Mas teu pai é um pai que... Não, também. Mas ele era um cara que se preocupava com você ler, né? Sim, minha família toda, né? Minha mãe era bibliotecária, né? Então, sempre fui muito incentivado a ler, ver os filmes, ver as paradas. Filme também? Sim, desde pequeno. Tinha que ver os filmes todos com a família, ia todo mundo junto no locador. Mas um filme inteligente ou Adam Sandler? Também, não. Filme inteligente também. Caralho. Não pode ver SBT. Mas vocês... Sério, não? Eu não podia ver SBT. Sério? É muito ruim. Por que não? É ruim. Cultura ruim. Tá bom. Não havia muito TV assim, tipo... Não, havia bastante TV na real, mas... Acho que eu não... Tinha umas paradas, tipo assim, eu não vi o Gugu, assim. Minha família, sei lá, não ia... Não ia rolar o Gugu. Mas rolava uma preocupação com... Não era Nico tá há muito tempo na televisão. Vendo... Niquinho. Como é que era o apelido? Neni. Xande, né? Xande? Família chama Xande. Sério? Xande. O Xande tá... Meu time chama Xandão. Caralho, o Xande é muito bom. Do caralho. E aí o Xandão, ele tava vendo muita... Não, mas tinha parada, assim, de ler, assim, ó. Eu tinha que... Leitura. Tipo, lê esse livro aqui. Tinha bastante livro lá. E tu se amarrava? Eu gostava de bastante livro de administração quando era criança. Era um bagulho Tudo errado, né? Mas... Mas as coisas que eu mais gostava quando... Assim, era de livro de administração... As paradas de 5S, essas coisas de... Década de 90, isso. Tipo, antes até, assim, de, sei lá,
5S, descarte, organização, Eu tô ligado, limpeza, tô higiene, ligado. ordem mantida. Os livros de... Cara, eu li os livros de ISO 9001 quando era... Os logos de ISO, de coisas de empresa, assim, eu gostava pra caralho, achava foda, assim. Era minha Especial mesmo, né? pilha. Era minha pilha. Mas existe um lance também, né? Mas também o lance eu queria plantar cogumelo também. Daí ia lá, tu comprava falou, os né? negócios de cogumelo. Eu queria, sei lá, entrar no loop. Enfim, era bem estimulado. E também o lance de pintura, por exemplo, de ser o lance artístico, sei lá. Meu pai e minha mãe me levavam nos museus, nos negócios, na Bienal, quando eu era criança. Isso aí é do caralho. Meu pai e minha mãe me davam tela e tinta pra tentar fazer uns quadros, fazer as paradas, assim. Então rolou um incentivo legal de arte, assim. O videogame te salvou, né? Definitivamente. O videogame ele foi a porta pra fora, assim. Leitura também, mas mais velho, assim. Leitura eu comecei a ler com uns 17. A Vera mesmo, assim. Comecei a ver que, aqui dá pra absorver os lances, me divertir e tal. E literatura, né? Mas é que o videogame fez tu aprender a falar inglês, né, também, né? Porra, e isso daí, cara. O videogame, ele como é que eu posso dizer? Minha mãe, ela tinha uma mentalidade muito maneira. Na realidade dela, né, obviamente. Que era... O videogame fazia eu não ir pra rua, né? E na rua, né? Enfim. Fácil de se perder. E por isso eu era muito nerdzinho. Tá ligado? Por mais, tipo, o bairro que eu morava não era maneiro, assim, pra criança, mas eu gostava muito de videogame. Eu ficava mais em casa, à noite e tal. E o videogame, ele... Principalmente o Play 1. Né? O Play 1 que foi o videogame mais importante, assim, pra mim. Ele me fazia ficar muito em casa, né? Estudando, aprendendo sobre bagulho. E... Porque você estuda, né? Você adquire cultura, storytelling, inglês pra caralho, né? Pô, eu queria passar no jogo, eu tinha que saber o que significava algumas palavras, né? E o videogame, ele me deu essa abertura cultural pra eu sair da cultura que eu tava. E vou te falar uma coisa, cara. Por um lado, é muito louco imaginar que, tipo assim, teus pais te deram, vai lá e estuda. E não é que tu não tenha estudado, mas tu foi pra um caminho um pouco diferente, né, eu acho. Né? Uma coisa um pouco mais de administração, tá ligado? Tanto é que minha irmã é muito mais intelectual que eu. Tradicional, assim. como nós conhecemos, né? Tipo, de vários mestrado, doutorado, estudar até... Cara, eu vi os livros que ela leu nos últimos anos pra essas paradas de mestrado. Coisa pra caralho. Caixas, assim. Foda. Bagulho de... Irado. Tu falou que tua irmã é meio gênia pra caralho, assim, inteligentona, né? Inteligentona. Foda. Lê bastante. Pelo menos tem a balaca. Não quer dizer que... Sim, entendi. Bem, mas de qualquer forma é louco imaginar que, tipo assim, porque existe não querendo fugir muito do tema, mas existe um debate sobre qual é a medida pra tu fazer o teu filho ou tua filha ser muito cabeçudo, tá ligado? Tipo, aí o próprio Neil deGrasse Tyson, um cara mandou a pergunta pra ele: por que eu faço? Queria que meu filho fosse foda. Tá, o filho bebê, né, do cara. E ele falou: cara, se você falar pra ele fazer a parada, ele não vai fazer. Tá ligado? Claro. Que acho que aconteceu um pouco contigo, né? Tipo assim, se rolou não quero ouvir Caetano, tá ligado? Não, todas essas coisas tentaram fazer isso da inglesa. Entendeu? Aí... Tá parado, assim. Então, aí tu foi pra trás. Eu vou morrer. Tipo, tu se nega porque tu foi obrigado, né? Ou não necessariamente obrigado, mas estimulado, né? E aí o Neil deGrasse Tyson falou, tipo assim, cara, joga um microscópio na sala, pô, e vai embora, vai trabalhar. Deixa o microscópio na tua sala. Que é essa parada indireta, assim. A criança sentir que ela está indo atrás do conhecimento é outro approach. Pedagogicamente falando, ela aprende de outro jeito. E no caso da iPad Alexandre, a gente não sabe exatamente como foi. Mas rolou. Ela se amarrava no trampo do pai. O pai se amarrava em ensinar pra ela. E enquanto o pai dava aula, ela participava das aulas, escutando. Então ela aprendeu e ficou muito craque, muito cabeça. Outra característica importantíssima da Hipátia é que ela era helênica, né? Era grega, né? Cultura helênica, cultura grega pagã, importante, porque nessa época já tinha cristianismo, judaísmo, e em Alexandria tinha até uma mistura dessas três. Era muito comum ter grupos, assim. Os pagãos, que era a galera que vem da Grécia, os cristãos, que é uma galera mais pobre, mais recente, e os judeus, que também é um pouco pobre, mas já estava lá mais tempo. E ela era do grupo pagão, assim. E o paganismo, ele tem um lance... Não o paganismo, né? A cultura grega, helênica, tradicional, tem um lance que é muito interessante. Que é essa... Que se perdeu com o tempo, infelizmente, né, cara? Que é a separação do corpo e da mente, assim. Hoje é quase que antagonismo pra cultura geral, né? Uma pessoa
inteligente e com corpo Ah, atlético. essa parada a gente falou uma A vez, gente né, fala cara? algumas vezes sobre isso. É... Como se A fossem gente, tem opostos. a gente tem essa cultura de achar que o cara trincado é burrão, né? E vice-versa, né? É. Ou o cara magrelão com óculos é inteligentaço. É, mas não necessariamente o cara com um físico mais deplorável, a gente não olha pra isso que ele é inteligente. Mas com o cara que é trincadíssimo da academia, do crossfit, já imagina, pô, esse louco deve ser... Ainda mais se for bonito. Se for bonito, já rola, é burro, né? Não, mas é impossível ter tudo pra mim. Não, mas daí tu pode não ser legal, né? É. Aí, ó, essa pessoa hipotética já não é maneira. É, não, tu pode... Se tu é bonito, bem sucedido, Sim, inteligente, sim. não vai ser legal, Tá né? se achando muito, né? É. Verdade. Bem, Alexandre. Mas o lance é justamente que nessa época não era essa pegada, né? A Grécia, ela tinha essa preocupação com o corpo são, mente sã. Tá voltando, hein? É verdade, já esteve pior, né? Tá voltando, acho que... Essa parada, aquele episódio que a gente falou de estoicismo, essas coisas, essa galera é meio pilhada nisso, né? É a mesma galera, é grego, né? Na Grécia. E... Grego da Grécia. É, e... é que eu falei grego. Aí eu... Enfim. Mas, total, esse lance de... Porque, cara, eu particularmente, não sei você. Além de me sentir 1000 vezes mais feliz quando eu faço exercícios físicos, né, não tem discussão, pra mim é muito objetivo. Tenho uma rotina de exercícios, a vida dói menos. Uhum. Não tenho uma rotina de exercícios, tô tipo 2 semanas parado em casa, a vida dói mais. Não, acho que nos últimos 30 dias a gente tem falado muito sobre isso. Né, porque a gente tá passando por isso, né? A gente É. tá tentando, né? Enfim. E isso, definitivamente, mas além disso, cara, onde eu mais... Existem 2 momentos que eu acredito que o cérebro pega fogo, assim, produz pra caralho, assim, faz aquele barulhinho na placa de vídeo, tá ligado? No computador. Zzz. Quando eu estou conversando, porque eu tenho que organizar os pensamentos, né? Quando Vitor explica uma coisa pra mim, ali eu solidifico muito mais o conhecimento, porque quando você ensina, né? Enfim. E quando eu tô caminhando, oxigenando o cérebro e tal. Porque o exercício físico, ele realmente ajuda muito. É, essa parada aí tem um monte de gente que faz reunião caminhando, que acha uma boa fazer todas as paradas caminhando. Pra mim faz muito bem mesmo. Faz sentido. Eu acho pilha pra caramba, e fica a dica até pro ouvinte que trabalha com coisa de criatividade, dá umas caminhadas. E Uma devia verdinha. ter essa linha de psicólogo que só atende caminhando, né? Tipo um dog walk, um woman walk. Eu fiz uma terapia com um brother que me atendeu na praça, assim. E era mais ou menos essa a proposta, assim. Mas não era exercício. Era só estar na praça conversando. E já era uma parada, realmente ajuda. Mas exercício, rapaziada, não deixem de fazer. Bem, E a mina? E a nossa querida na mesma vibe. Treinava, se preocupava com o corpo, exercícios físicos. Tem foto? Não, tem foto. acho que a câmera de 2000 anos aí. Mas podia ter pintura a óleo. É, mas aí... Se bem que o pessoal ajudava, né? Tinha filtro. O filtro da época era gigante. Era o nome do pintor. O filtro. Era o pintor não morrer. Isso, justamente. Bem, Alexandre Níquel. Resumindo, filosofia era saúde também. Tá. E inteligência, saúde mental, saúde do corpo, tudo era meio que a tô mesma gostando coisa. dela. Como é que o termo que eles usam é virtude. Inteligência, saúde, tudo uma coisa só. É virtude. Bem, Alexandre Níquel, essa nossa queridinha, chegou na vida de juventude, adolescência, né? Já tava tudo mais, papai e tudo mais. Entrou nada mais nada menos que na Academia de Alexandria. E pum, é aqui que eu vou fazer meu esquema. E começou a estudar. Ela, a nossa queridinha, ela vai participar até vai ajudar a construção de todos essas centenas de milhares de livros que eu falei que existiam por lá. Ela vai ajudar, vai conseguir compilar bastante, ela vai participar da construção da Biblioteca de Alexandria. Isso já é uma parada gigante. Alexandria, pra quem não sabe, é uma cidade que foi construída justamente pelo Alexandre o Grande, que era um cara que se preocupava bastante com isso também. O Alexandre o Grande, que vale episódio só sobre ele, inclusive. Era um cara que se preocupava com esse lance cultural também. Achava que era importante ter todo esse conhecimento. Bem, Alexandre Níquel, ela, obviamente, né, filha de quem era? Estudiosa, fazia exercícios físicos. Era geniazaça. Mina não tinha problema com aprender nada. Ela vai, inclusive, né, uma das grandes contribuições que ela vai ter para matemática, astronomia, filosofia, religião, poesia, artes, oratória e retórica. Especialidade dela. Tipo, especialidade. Não é especialidade. Não, era. Se for muito foda em tudo, porra. Tá, Pelo amor de Deus. É que ela... tá, tudo bem. Ela era especialista em tudo isso. Tipo, era muito boa em tudo isso. Você não sabe o quanto ela era, porque você tá duvidando, Não cara. tô duvidando de que ela era boa em tudo isso. É que eu sempre penso que só pode ter uma especialidade, porque daí é especial. Não, e se ela for especial?
Mas é especial. Eu não vejo um cara especialista em várias coisas. Não, tô dizendo por não conseguir fazer. O parâmetro que você tá tendo é um parâmetro a partir dela. Mas não é a partir dela, é a partir do conhecimento geral sobre os conhecimentos. Por exemplo. Entendi o que tu quer dizer. Não concordo. Ela, inclusive, em Atenas, vai se destacar porque ela vai unificar alguns conceitos matemáticos de um homem chamado Diofanto com neoplatonismo. Matemática e Platão. Vai misturar filosofia e matemática muito bem, aplicando na filosofia termos matemáticos. Louco isso, hein? Cara, então, muita gente não sabe. Quando você estuda filosofia, principalmente no começo, na faculdade, é só cálculo, é só fórmula, a matemática, assim. Porque é de lógica, de racionalidade, e é tipo argumento mais veracidade, igual não sei o quê. E aí é louco, tá ligado? Tipo, os meus alunos que fizeram filosofia, né? Vários alunos meus saindo da escola, foram pra filosofia, ficaram malucos. Tipo, contaram essas paradas aí. Não, eu conheço, né? Eu já li coisa de filosofia. E é só fórmula. É louco, assim, pra você entender a estrutura lógica de estar certo. Entendeu? Existe uma estrutura lógica foda e você tem que pegar e depois você só substitui, né? Os símbolos, tipo, argumento, mas tá ligado? E você vai substituindo e você chega na fórmula da verdade. Essa é a proposta. Filosofia. O que é filosofia, Nick? Filosofia é a melhor forma de se pensar sobre as coisas. É um conceito de filosofia. Bem, Alexandre Nico, mas já tô falando pra você aqui que ela era jovem, era pica. Tá. Ela era muito pica, muito inteligente, especialista em 85 coisas diferentes. E Alexandre, definitivamente, nós podemos cogitar, pelo menos, que ela fosse uma superdotada. E eu não tô falando do tamanho do pênis dela. Estou falando de inteligência. E você, Alexandre Nico, se você, esse homem que veio direto de Cachoeirinha, conquistar a vida em São Paulo. Tá. Se você pudesse conviver com uma pessoa superdotada, você acha que você se daria bem? Você acha que... Porque a gente sempre tem a ideia de criança superdotada que é chata pra caralho. Parece sempre chato pra caralho, parece. E também Sabe todas as capital. A outra impressão de pessoa superdotada é que é uma pessoa que negligencia as outras habilidades, né? Tipo, ela é foda em matemática, mas é um idiota no bar. Então, eu tenho um preconceito com pessoas superdotadas. Mas talvez precise conviver com algumas pra quebrar esse paradigma. Tu conhece alguma? Tu já conheceu alguma? Tu também gostaria de conhecer alguma? Não, Nico, tô brincando. Não sou superdotado. Mas... Essa olhada horrível. Mas... Não, eu conheço gente superdotada, superinteligente, aluno. E aí, é legal? Cara, então, eu nunca tive problema com aluno 99,9%. Então, foi mais um aluno gente boa que eu tive, assim. E era... Ele era estranho. Era. Embaçado. Tipo, tá ligado? Ei, parou. Tipo, sabia de tudo que eu falava mas lia muito, entendeu? Lia muito em casa, as paradas. E tipo assim, a criança, você lembra de escola, né? Tipo, você recebe um livro que você vai estudar o ano todo, né? E aí o aluno lia tudo, aí chegava na sala, tá ligado? O que você tá fazendo aqui? O moleque mandava muito, assim, inteligentaço, superdotado. E, enfim, né? Tá tendo um futuro brilhante, obviamente. Então, a minha experiência é com uma pessoa muito maneira. Só que eu acho que é possível ser superdotado e ser super burro socialmente. Entendeu? Isso é uma aí. inteligência, uma habilidade que nem todo mundo vai ter, entendeu? Às vezes, e esse brother, esse moleque, ele era superdotado socialmente também. Ele era super educado, gente boa, só queria um filho igual a ele. Tá ligado? Mas enfim. Então, superdotados podem ser legais. Podem. Alexandre Nico, nossa queridinha, voltou de Atenas depois de misturar neoplatonismo com matemática. Os caras da 4, todo mundo falou, porra, tirou muita onda. E ela voltou, chegou em Alexandria, papai era professor, Alexandria falou, vim pra cada aula, ela, 30 anos de idade, professora de Alexandria. Tá. E já é uma parada. Ela chegou lá e, obviamente, os alunos da cidade falaram, pô, eu quero essa professora aí que mistura filosofia com matemática, essa aí que eu quero ter aula com ela, né? Então, os alunos da elite vieram em peso pedir pra ter aula com ela. Ela abriu um cursinho daí. Não, que era da Alexandria, né? Ganhava não dinheiro. Podia, era da Alexandria. Tá. Fez um Instagram bombado. Fala, galera! Fazia TikTok. Musiquinha da Idade Média. Tá ligado? Fazia. Não. Estudo dá. Do conhecimento. Usar melhor conhecimento. É verdade. Pensar direito. Não fazia isso, não ensinava decoreba. Ela era uma professora que era muito querida, né? A galera se amarrava, pedia pra ter aula com ela especificamente. Mas uma coisa que é interessante, né, Nico? É que nessa época o cristianismo estava vindo e ela era abertamente não religiosa.
a cultura pagã, helênica, grega, mas ela não... Tá ligado? Ela mesmo falava assim, pô, eu sou mais... A minha espiritualidade é mais ligada ao desconhecido do que de algo. Uhum. Ela não era pagã, era tipo assim, um deus... Porque o que é paganismo? É tudo, qualquer religião que não fosse o cristianismo, né? Uma religião abraâmica. Uhum. Todas as religiões que não fossem abraâmicas eram consideradas paganismo, né? Religiões mais locais e tal. E ela era nessa vibe, pô, eu tenho essa cultura, né? Eu vim dali, tudo, mas não é minha vibe, eu não acredito em nada. Era quase como se a gente pudesse considerá-la ateia. Uhum. Quase. Porque o conceito de ateu é um conceito muito mais recente, historicamente falando, assim. Conceito de século XVIII, XIX. Bem, Alexandre Níquel, essa nossa queridinha, ela, pô, a fama dela se espalhou por todo o Império Romano. Lembrando que Alexandria estava sob o domínio do Império Romano, século IV, então já estava olhando para o fim do Império Romano. O Império Romano cai no século V. E então já estava naquele clima, o Império já estava meio enfraquecido. E um dos motivos para o Império Romano cair é justamente a ascensão do cristianismo. E vai ter a ver o fim da nossa querida com a ascensão do cristianismo. Esses dois temas vão se interlaçar. Bem, interlaçar é uma palavra? Interlaçar. É que eu não sou superdotado. Bem, Alexandre Níquel, a nossa queridinha aí, Paty, ela vai ser muito querida, ela vai ter alunos de várias religiões diferentes também. Muitos cristãos que estão na Bíblia, eles estudaram com ela, escreveram sobre ela. Judeus pra caramba também, obviamente, muitos outros pagãos também. Muita gente pagava pau pra ela. Muita gente, ela passou, enfim, né? Passou o resto da vida estudando sobre o bagulho. Só que como ela estudava muita religiosidade, ela vai até ter em casa objetos de ocultismo, de paganismo. Ela e o pai estudou também muita coisa com ela. Então a galera, quando olhava pra casa dela, via uns troços que falavam, isso aqui é diabo, essa porra, que porra é? A galera começou a não gostar, assim. Tipo, cara, pra que é isso aqui? Não, eu tô estudando o bagulho, tá ligado? É tipo o fato de eu ter moeda nazista, Uhum. tá ligado? Tipo, uma moeda nazista, eu tenho 2 moedas nazistas. E por que eu tenho? Porque eu quero ver, estudar, né? É interessante, é pedagógico pra caralho, né? Entregar um negócio físico que dava na época. E ela também estudava os bagulho, tá ligado? Só que a galera não estava interpretando muito bem. A galera não conseguia, inclusive, separar que ela tinha como estudar um bagulho e não seguir o bagulho. Que é uma coisa muito comum, né? Que as pessoas acham que, tipo assim, se você lê sobre comunismo, você é comunista. Se você lê sobre livre mercado, você é liberal. Uhum. Entendeu? É sempre uma associação preguiçosa que as pessoas têm, né? Que não consideram, né, exemplos isolados, né? Que era o caso dela, né, Alexandre? Uma coisa interessante é que ela, por estudar muito, a galera nunca via ela namorando, casada. E ela até tinha uma frase natural que ela sempre falava pra galera, que era quando alguém perguntava, você não é casado, não vai casar? Ela, não, eu já sou casada com a verdade. Aí, galera, caralho, calma, moleque. Tá, Só então. tá querendo saber. Então a gente não sai, então mano, tá. Só dizer, Tá bom, que você então, não pode. Pô, melhor dizer não, do que isso. Não posso, sou casado com a... Mas é uma boa dica aí. Sou casado com a verdade? Qual dica, tá? Meninas, não, as meninas que estão escutando, os rapazes também, né? Se vier aquela DM mais, e aí, vamos, qual é que é? E você não tiver afim, manda essa. Entendi. Fica a dica pro não. Sou comprometida, não posso. Sou casada com a verdade. Como assim? Casada. Com a verdade. Não explica. Não explica, justamente. Uma coisa importante também é que as coisas que ela escrevia, você vê que a vida pessoal dela não era um lance, que era muito comum que os gregos, principalmente, eles escrevessem sobre filosofia, matemática e a impressão da infância deles. Sempre uma coisa muito pessoal. Uhum. Que é maneiro, assim, tem o seu valor também. Mas ela não falava muito da vida dela pessoal, não. E tanto que o que a gente sabe sobre ela, principalmente, é mais um compilado de um livro de um cara chamado Sinésio de Cirene, que é um bispo cristão, que foi aluno dela, inclusive, que trocava várias cartas com ela, preocupado. Pô, professor, como é que estão as coisas aí, pô? Troca ideia como é que tá fazendo lá, tô fazendo tal coisa. E aí ele compilou essas cartas e é o que a gente mais sabe dela daí. Tá ligado? Pô, humilde ainda. A mulher ainda era humilde. Bem, Alexandre Níquel, o que acontece? Ela escreveu vários livros sozinha, livros e tratados, só que escreveu muitos com o pai também. Tem uma relação com o pai até idoso, assim. Tem uma relação muito boa. Como eu falei, ela é considerada a primeira mulher a estudar
como nós conhecemos sistematicamente matemática. E tem Primeira mulher a estudar matemática. como nós conhecemos, né? Obviamente que, pessoas anteriormente estudaram números, tá ligado? Mas o que nós, oficialmente, academicamente, é a Hipátia de Alexandria. Tá. E aí tem um cara que é um contemporâneo a ela, um filósofo, que escreveu o seguinte sobre ela, abre aspas. Havia uma mulher em Alexandria chamada Hipátia, filha do filósofo Theon, que galgou tantas realizações na literatura e na ciência que ultrapassou em muito os filósofos do seu tempo. Tendo sido cercada nos ensinamentos de Platão, Plotino, ela explicava os princípios da filosofia para os seus ouvintes, muitos dos quais viajavam enormes distâncias para serem instruídos por ela. Por conta do seu autocontrole e serenidade, frutos do cultivo da sua mente, ela aparecia muitas vezes em público na presença dos magistrados da cidade, que são tipo os políticos, e não se sentia envergonhada em participar das assembleias de homem, não. Pois todos os homens que tinham a notícia de sua extraordinária dignidade e virtude eram seus admiradores. Ah, eu queria que tivesse escrito isso de mim. Fiquei com um pouco de inveja. Ninguém nunca falou algo tão fofo de mim. Não. Que eu, minha presença digna. Ouça, quem, bicho? É otário. É, Níquel, todo Ouvinte, escreve um elogio desse pra mim no comentário. Desse nível aí. Desse nível pra mim. Conheci Alexandre de Alexandria. Cara irado, trapézio nervoso, xarope, sorriso, alinhados, dente branco, parece global. Quem ousar desafiar, lhe morrerá com socão na traqueia. Pois Alexandre é nobre e muito inteligente. Não escreveu livros, mas falou coisas que deveriam virar livros. Entendi, Alexandre. Quero esse elogio. Tá bom, entendi. Mas você viu a pagada de pau que o cara deu pra ela. Né? Porque aparentemente ela era meio que... Ela vai se tornar, nesse momento da história inclusive, a maior referência da Grécia em Alexandria. Tipo, em Alexandria você falava de Grécia, você falava dessa cultura e tal. Principalmente porque nessa época o cristianismo e o judaísmo estavam muito forte. Você lembrava dela, assim. E aí, Alexandre Nick, só que, né, obviamente, esse podcast aqui não é um podcast que fala de muitas coisas divertidas, mulheres legais, tudo mais, mas... Botaram fogo nela. Então, eu vou falar Ela da parte triste. Tá inteligente demais, a galera ia botar fogo nela. Eu vou falar agora das partes tristes, né? O que acontece? Primeiro que existia em Alexandria uma treta séria, entre esses 3 grupos que eu narrei pra você. Primeiro, né, os pagãos, os helenos, os gregos, que é quem tava lá do Império Romano de antigamente, mais tradicional, quem tinha mais grana. É a galera mais... um dinheiro velho, né, nessa galera. Depois os judeus, que era uma galera um pouco mais estruturada, mas tava no corre também, não tinha muita grana. E os cristãos, que era fudido. Acontece, Alexandre, que nós teremos o cristianismo crescendo, e o cristianismo, quando nasce, ele nasce nas camadas mais pobres primeiro. O cristianismo ele é uma religião originalmente de pessoas pobres. E por isso, Alexandre, por esse motivo, o número de cristãos já estava maior do que os outros. Muitos cristãos pobres, né, que tinha mais pobres, né, e a elite era pagã, alguns judeus, mas principalmente grego, pagão. Isso fez com que a galera começasse, de alguma forma, os conflitos de poder e tudo mais, começassem a olhar para o cristianismo como uma possível ferramenta de tomada de poder. Coisa que não existe mais, né? O cristianismo não é usado mais como ferramenta, né? Como ferramenta para projeto de poder. E vai ter, então, né, nesse momento, uma figura importante, um patriarca, que é um religioso, chamado Cirilo. E o Cirilo, ele vai estar em conflito por poder com o cara que era meio que o prefeito da parada, que é o Orestes. Era um homem, o Orestes era o prefeito, né? Como se fosse o prefeito, o governador. E esse brother, o Orestes, ele era muito amigo da Hipátia, inclusive. Muito amigo, assim. E o nosso querido Cirilo, ele vai então fazer o seguinte, eu preciso tirar o Orestes do poder, que é amigo dela. Então ele vai começar a espalhar velha e boa fake news. O que ele espalhou? Você sabe o quê? Não sei. Olha a casa dela! Olha as bruxarias que ela tá envolvida! Queima! Que é isso que vão fazer. Tacar fogo nela? Não necessariamente vão tacar fogo, né? O que vai acontecer com ela especificamente é o seguinte. Espalhou os boatos, né? Falando mais. E no ano de 415, na Quaresma,
A nossa querida Hipátia foi atacada na rua por Ei. cristãos. Ela tá voltando da casa em uma carruagem, foi tirada da carruagem, levada dentro de uma igreja cristã e lá dentro foi morta a cortes de pedaços de cerâmica. E mataram ela, esquartejaram e as partes do corpo foram queimadas. Daí que eu falei do queimada. Porque achava que ela era... Bruxa! É isso daí, ela era do mal. Pagã. Inteligência tem limite. Foi isso, né? Eu não... A intelectualidade teve limites. Pelo Porque menos... se ficar inteligente demais, a galera começar a ficar medo, eles matam. Medo mata. Acho que foi só uma institucionalização, não. Uma utilização da religiosidade pra uma parada. O cara olhou e falou, opa, tem game aqui. Se eu jogar isso aqui pra cá, falar isso aqui, publicar isso aqui no Twitter, fazer isso aqui, vou enganar a galera. Mas só rolou porque ela era uma mina foda, né? Porque ela era uma mina inteligente. Isso, porque ela enfraquecendo, ela saindo, né? Ela era a principal representante dessa parada. Só tem uns judeus fracos também, tá ligado? Então era bom pra essa mudança, pra chegar no poder. Uhum. A nossa querida Hipátia de Alexandria, ela vai ser uma mulher que prova, por A mais B, que não existe essas limitações que a gente gosta de impor, né? Eu acho que Pode ser polivalente. Pode ser polivalente. Essa é a limitação? Você pode, sim. Você pode ser várias coisas, você pode ser bom em várias coisas. A gente sabe pouquíssimo do nosso limite. A gente gosta de falar do nosso limite pra gente tentar entender e achar que tem controle sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Mas na prática, a gente não sabe o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de alcançar, o que a gente é capaz de descobrir sobre a realidade, tá ligado? Eu acho que você, constantemente na sua vida, assim como eu e todo mundo, se surpreendeu consigo mesmo, tá ligado? Descobriu algo que você não era capaz, fez algo que você não sabia que você conseguiria. E aí, naquele momento ali, você ou não? Não. Você acha que você não chegou nem 10% do que você acha que você pode? Não parei muito pra pensar nos limites. Mas você nunca parou pra pensar que, tipo assim, que o que você conquistou, o que você fez, o que você aprendeu, você não conseguiria aprender? Você não conseguiria conquistar? Não. Acho pouco. Entendi. Quero mais. Não, pode querer mais, eu também quero mais. Mas eu estudei coisas muito mais além de onde eu pensei que eu poderia. Tá ligado? E... Não, acho que eu sei pouco. Era pra estar rendendo mais. Porra, vergonha. Entendi. Vergonha? Porra, Entendi. Vergonha, burrão. Burrão? Entendi. Fracasso, boa. Fracasso, legal, bom. Fracasso, burrão. É isso aí. Conceitos bons. Mas não quer dizer que eu não tô lutando. Tô tentando. Tá tentando. Não tanto. Não tem problema pra não. ser sincero, não tanto. Poderia estar mais, Alexandre. Viver cansa. Viver cansa, obviamente. Viver dói. Tá bom, já tá caminhando pro lado estranho. Viver. É só viver. Ai, Alexandre Níquel. Eu quero falar alguma coisa para as pessoas antes de ir embora. Eu queria falar alguma coisa inspiradora para as pessoas botar uma trilha de fundo e botar no Instagram, quando a pessoa faz o desafio. Mas eu não sei o que falar. Tem alguma dica? Acredite no seu poder. Faz um... Horrível. Fala de um... Pega qualquer coisa muito normal. Tipo, o sucesso é igual a televisão ligando. Aí, às vezes você tem que levantar porque você não encontra o controle. Porque você perdeu o controle. Só que aí quando você não encontra o controle, você às vezes gasta mais tempo procurando o controle do que levantando e ainda até a televisão e apertando o botão de ligar. Como a vida. Você tenta achar lógica, tenta achar preparação pra você pegar um controle e você ligar a televisão. Mas na verdade, às vezes, que você precisa levantar, andar 3 passos, colocar o dedo no botão e ligar. Naquele momento a televisão vai ligar como se você tivesse controle sobre o que você fez. Mas você faltou controle, mas sobrou força de vontade. E o controle está dentro de você. Pump it up! Alexandre, você é muito bobo. Então é isso. Essa é a história das Minas Embaçadas, a Hipátia de Alexandria. Tchau, tchau! Beijo.